pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre os músculos glúteos, mostrando alguns detalhes deles no programa 3D. Se você não me conhece, eu sou a professora Natália Reineck, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Anatomia Etc. Aqui a gente fala de anatomia, fisiologia, ciência, dicas de estudos. Então, se você tiver interesse aí nesses assuntos, você pode se inscrever aqui no canal e clica também no sininho de notificação para receber um aviso todas as vezes que sair aí um conteúdo novo. Lembrando que na descrição do vídeo tem os links para as minhas redes sociais. Me acompanha lá no Instagram se você quiser ver um pouco mais de perto a minha rotina, ter dicas mais específicas de estudo, de anatomia, de fisiologia, mapinhas mentais. Então tem bastante conteúdo por lá também. E eu também sempre coloco o site Anatomia Etc, onde você pode ter acesso a cursos e a conteúdos exclusivos. Bom, o assunto da aula de hoje, então, é falar sobre os músculos da região glútea e eu vou mostrar aqui esses músculos no programa 3D para ficar um pouco mais didático, um pouco mais fácil de vocês entenderem. Já tem uma aula sobre esse assunto aqui no canal, mostrando os músculos no livro Anatomia para Colorir. Então, depois dessa aula aqui, corre para lá que eu dou um pouco mais de detalhe de origem, inserção, ação desses músculos. O objetivo dessa aula aqui é a gente ter uma visão geral de quais são os músculos que estão presentes nessa região. Bom, em primeiro lugar, o que é importante a gente saber dos músculos dessa região é que a gente não tem um só glúteo, nós temos 3 músculos que são chamados de glúteos. Temos o glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo. Vou mostrar aqui no programa para ficar um pouco mais fácil para você visualizar. Bom, então aqui nós temos o maior deles, obviamente eles recebem essa nomenclatura pelos seus tamanhos, tá? Então, o maior deles é o glúteo máximo. A gente vai ter 3 músculos glúteos de cada lado, ok? Então, por mais que você ache que você não tenha aí um porta-mala muito avantajado, você tem aí a presença de 3 músculos glúteos de cada lado, em cada banda, ok? O glúteo máximo, então, ele é o mais superficial e é o maior. Aliás, o músculo glúteo máximo, ele é o músculo considerado como o mais forte do nosso corpo quando a gente fala de força absoluta. Então, de tão grande, né, super potente esse músculo. No geral, ele vai ter aí a função de extensão da articulação do quadril, mas ele vai auxiliar também na rotação externa do quadril. Essas funções, principalmente a função de extensão da articulação do quadril, é fundamental, por exemplo, nas atividades de caminhar, subir e descer escada, levantar e sentar de uma cadeira, que são todas atividades que envolvem a extensão de quadril, e o músculo glúteo máximo, a ação adequada desse músculo é fundamental para uma realização adequada de todas essas atividades. Então, a gente tem aqui o músculo glúteo máximo, que está destacado em azul. Eu vou tirar ele da frente agora para a gente conseguir visualizar os outros glúteos que são mais profundos. Então, se a gente esconder o glúteo máximo, mais profundamente a ele, um pouco mais superior e um pouco mais lateralizado também, a gente vai ter o músculo glúteo médio, que é assim chamado, porque ele tem um tamanho aí que está no meio, entre o glúteo máximo e entre o glúteo mínimo. Então, esse aqui é o glúteo médio. Vejam que ele está mais lateralizado. Então, a sua ação, ela vai estar mais ligada à abdução da articulação do quadril. Ele ajuda na rotação medial também. E é um músculo importante para estabilizar a pelve, né? Quando o membro contralateral ele está elevado. Para marcha, por exemplo, né? Para o ato de andar, quando o membro contralateral ele está fora, ele não está em contato com o solo, o glúteo médio tem uma ação importante para a estabilização do quadril, para o quadril ele não desabar durante a marcha, por exemplo. Bom, profundo então ao glúteo médio, se a gente esconder ele, a gente vai ter o glúteo mínimo, que é assim chamado porque ele é o menor dos 3 músculos glúteos. E ele também vai ter ações semelhantes às do glúteo médio. Ele vai auxiliar aí na rotação medial, na abdução do quadril e também na estabilização aí do quadril, enquanto o membro contralateral ele tá elevado, principalmente aí durante a marcha, ok? Mas reparem aqui comigo
que não só de glúteos vive a região glútea. Reparem que profundamente a gente tem vários outros músculos aqui nessa região e a gente já vai dar uma olhadinha neles agora, tá bom? Mas músculos chamados de glúteos são só esses três. Temos o glúteo máximo, o maior, o mais superficial e mais forte. Temos o glúteo médio, que fica profundo ao glúteo máximo, tá? Um pouquinho mais lateral. E aí a gente vai ter também o músculo glúteo mínimo, ok? Que é profundo ao glúteo médio. Vamos falar agora dos outros músculos que estão situados na região glútea, mas que não são chamados de glúteos, que eles recebem outros nomes. São músculos mais profundos e estão mais inferiores ao glúteo médio e o glúteo mínimo. Vamos começar de cima para baixo, porque fica mais fácil da gente identificar quais são esses músculos. Logo abaixo, né, inferiormente ao músculo glúteo mínimo, a gente tem o famoso músculo piriforme. Piriforme significa em forma de pera. Não sei de onde eles tiraram que o músculo tem forma de pera, mas é um músculo famoso por quê? Porque a gente tem uma tal de uma síndrome do piriforme, que é quando acontecem sintomas aí de compressão do nervo ciático por causa do músculo piriforme, porque ele está tensionado, porque ele está inflamado. Isso acontece por quê? Deixa eu colocar o sistema nervoso aqui para vocês. Aqui. Reparem aqui nesse grande nervo passando logo inferiormente, né, profundamente ao músculo piriforme, é ninguém mais, ninguém menos do que o nervo ciático, o nervo isquiático, nomenclatura mais recente, né? Então, pelo seu posicionamento, né, reparem que ele passa bem aqui atrás. Aliás, a gente tem algumas variações anatômicas. Em algumas pessoas, o nervo ciático passa por entre as fibras do piriforme, ou até ele pode passar superiormente ao piriforme. Então, reparem que eles são estruturas anatômicas que têm uma associação, e se a gente tem alterações no músculo piriforme, a gente pode gerar compressões no nervo ciático, e isso pode causar sintomas de compressão nervosa, como parestesia, dor, formigamento e fraqueza muscular. O músculo piriforme, juntamente com os outros músculos que eu vou falar aqui para vocês, que estão inferiormente a ele, são músculos que vão ter uma ação de rotação lateral de quadril. Reparem aqui onde eles estão inseridos, né? Então, quando a gente contrai esses músculos, eles vão puxar aí essa região de trocânter maior do fêmur lateralmente, né? Promovendo a rotação lateral do quadril, e vão atuar também estabilizando aí o fêmur, né, a cabeça do fêmur no acetábulo, lá bem na articulação do quadril mesmo. Então, logo abaixo ao músculo piriforme, deixa eu tirar o sistema nervoso aqui para não confundir a gente. Inferiormente ao músculo piriforme, a gente tem um músculo que é chamado de gêmeo superior. Por que gêmeo superior? Porque a gente vai ter um gêmeo inferior, e eles são chamados de gêmeos porque eles são músculos muito semelhantes. Esse aqui é o músculo gêmeo superior. E aí a gente tem lá embaixo o gêmeo inferior. Os dois músculos gêmeos, eles ficam separados aí pelo tendão do músculo obturador interno, que está entre os dois gêmeos, está separando o gêmeo superior do gêmeo inferior. Então, aqui a gente tem de cima para baixo, né? A partir do músculo glúteo mínimo, nós temos piriforme, depois gêmeo superior, depois músculo obturador interno e depois o músculo gêmeo inferior. Para terminar esses músculos profundos da região glútea, a gente vai ter esse músculo que tem um formato bem quadrado. Deixa eu esconder o gêmeo inferior aqui. Esse músculo aqui, que é chamado de músculo quadrado femoral, exatamente por esse formato que ele tem, e é o mais inferior de todos esses músculos profundos da região glútea. Todos esses músculos, gente, tanto o piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e o quadrado femoral, são músculos, então, como eu falei, que vão ter essa principal ação de promover a rotação externa do quadril, né, da articulação do quadril, e vão ajudar também a estabilizar a cabeça do fêmur no acetábulo. Bom, acho que já deu pra gente ter uma visão geral de quais são os músculos da região glútea.
Lá na aula do livro Anatomia para Colorir eu trago um pouco mais de detalhes sobre a ação de cada um desses músculos. E vamos revisar então quais são os músculos que ficam localizados nessa região? O músculo que fica mais superficialmente e é o maior de todos eles é o músculo glúteo máximo. Profundo a ele e mais superior, um pouquinho mais lateral também, nós temos o glúteo médio. E profundo ao glúteo médio, o glúteo mínimo. De cima para baixo, a partir do glúteo mínimo, nós temos o músculo piriforme, que fica inferior ao glúteo mínimo, o músculo gêmeo superior, o músculo obturador interno, o músculo gêmeo inferior e, por fim, o mais inferior dos músculos profundos da região do quadril é o músculo quadrado femoral. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que essa aula ajude a complementar os seus estudos aí na faculdade. E se você gostou dessa aula, não sai daqui sem deixar um comentário para eu saber que você gostou e qual é a sua sugestão de assunto para eu gravar aí as próximas aulas aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.